Se você ficou ligado aqui no canal, nos últimos dias eu fiz vídeos defendendo a convocação do Endrick e do Ryan e até os considero como jogadores convocáveis pelo Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira. O que significa isso? Eu não duvidaria que o nome deles estivesse pela lista final dos 26 que vão à Copa do Mundo. Mas será que tem vaga para os dois no meio desses 26? Logo depois da vinheta eu te conto a minha opinião e a gente vê aí se tem como Endrick e Ryan jogarem a próxima Copa do Mundo. Ligado no Fora do Jogo e tá vendo aí os vídeos da última semana, a gente já vem falando bastante sobre Endrick e Ryan, cada um ganhou um vídeo exclusivo, inclusive vai ter cards passando ao longo do vídeo, e assim que você terminar esse, você vai lá assistir. E antes, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, foi aí atraído e chegou por esse vídeo, eu sou o JP Escofano, você tá no Fora do Jogo e como você pode perceber, a gente fala de futebol todo dia aqui nesse canal, todo dia tem vídeo novo, então não esquece de se inscrever, deixar o like e, claro, ativar o sininho para sempre ser avisado dos nossos novos conteúdos e, se puder, compartilhar com os seus amigos, convidando eles para fazer parte dessa comunidade que fala de futebol todo dia por aqui no YouTube, eu ficaria muito feliz e o canal continuaria crescendo. Além disso, você pode conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho nas redes sociais no @JP Fora do Jogo. Lá a gente faz vídeos exclusivos, tem novidades, enfim, a gente sempre avisa quando tem vídeo no canal também, então vale a pena seguir e acompanhar o nosso trabalho por lá também. Como eu vinha falando anteriormente, eu já falei sobre o Endrick e o Ryan individualmente num vídeo de cada um e já dou um spoiler para quem não viu que eu defendi a convocação dos dois jogadores. Na verdade, eu dei motivos pelos quais eles merecem ser convocados e para mim fica muito nítido que eles têm vaga na próxima Copa do Mundo. Mas será que entre os 26 nomes eles podem ir juntos? Será que o Carlo Ancelotti vai dedicar duas vagas a dois jogadores muito jovens e que, querendo ou não, tem pouca experiência com a camisa da seleção brasileira? O Endrick até tem um pouco mais, ele foi convocado no início do ciclo ainda pelos outros treinadores, mas pelo Carlo Ancelotti ele foi convocado para os últimos amistosos, assim como o Ryan. Então a gente vai usar esse recorte no momento. São dois jogadores que eu repito, são muito talentosos, eu gosto muito do futebol dos dois e para mim eles merecem uma vaga na próxima Copa do Mundo porque eles oferecem alternativas diferentes à seleção brasileira. E entre eles mesmo eles são muito diferentes. Enquanto o Endrick, ele pode jogar aberto pelo lado, mas ele é mais um camisa 9, um cara de um espaço curto e apesar de ter muita explosão também, para jogar rompendo barreiras, rompendo linhas, o Endrick é um jogador que pode jogar mais centralizado e até fazer dupla com o Ryan, que joga pelo lado direito e é um cara que em campo aberto vai muito bem, apesar de no Vasco no ano passado também ter atuado como centroavante. São jogadores que se complementam, são jogadores que se conhecem muito bem, até por serem da mesma geração. E é por isso que eu, se fosse o Carlo Ancelotti, levaria os dois para a Copa do Mundo. Mas aí paira uma questão no ar que é muito importante. Quem ficaria de fora? O Carlo Ancelotti já deu a entender que ele quer levar 9 homens de frente para a próxima Copa do Mundo. Eu vou fazer um vídeo dedicado à minha convocação, quais seriam os jogadores que eu levaria para a Copa do Mundo, que vai ao ar amanhã, mas eu já antecipo algumas coisas para vocês. Para mim, o Endrick e o Ryan deveriam estar na lista, assim como o Neymar também está. Só aí já são 3 nomes, ou seja, quem seriam os outros 6 jogadores que o Carlo Ancelotti poderia levar, já contando, claro, aquelas vagas cativas, que vai ter o Vini Júnior, que vai ter o Rafinha e outros jogadores do meio para frente que já foram convocados muitas vezes e o Carlo Ancelotti parece gostar muito, que é um exemplo muito claro também de o Matheus Cunha. Só aí a gente já vai preenchendo o setor de ataque e sempre fica naquela coisa que tá faltando alguém. Por exemplo, eu já lembrei logo do Luiz Henrique, jogador do Zenit, que atuou muito bem pelo Botafogo em 2024 e que para mim hoje é titular da seleção brasileira, ainda mais com a ausência do Estevão e também do Rodrigo. Enfim, a lista tá muito concorrida, tá muito parelha. Vai depender muito se o Carlo Ancelotti quer esse estilo de jogador, se ele quer apostar nos jovens e principalmente se ele acha que tem espaço para os dois se desenvolverem no meio de uma Copa do Mundo que tem tudo para ser muito disputada e até com algumas condições climáticas um pouco mais adversas. Basta a gente lembrar do último Mundial de Clubes disputado nos Estados Unidos. Jogos interrompidos por condições climáticas, jogos com muito calor, precisando daquela pausa para hidratação, até porque nos Estados Unidos, no México e no Canadá vai ser a Copa do Mundo realizada na época de verão, ou seja, muito calor, as temperaturas batendo lá no alto e nem sempre com aquela umidade ideal. Então um tempo mais abafado, um tempo um pouco mais seco, então você ter dois jogadores que se destacam também pela parte física pode ser um fator muito interessante para o Brasil manter o ritmo 90 minutos. Até porque nessa Copa do Mundo, pelo menos para mim, não vai ganhar o time apenas que é o mais talentoso.
como em toda a Copa, o time que chegar mais bem preparado e com menos lesões durante o caminho pode se tornar o favorito. Pelo lado das lesões, já não dá para falar que o Brasil é um time de primeira prateleira no favoritismo. Perdeu o Éder Militão, perdeu o Rodrigo, perdeu o Estevão, como eu citei anteriormente, e ainda tem um grande ponto de interrogação no gol, já que o Alisson parece estar recuperado de lesão, mas ainda não voltou a atuar com a camisa do Liverpool. E isso também pode ser um fator na próxima Copa do Mundo, mas é assunto para o vídeo de amanhã. Quando eu estava fazendo as minhas pesquisas para os vídeos individuais de cada jogador, eu reparei que eu anotei o mesmo ponto para os dois e só fui notar isso agora que eu estava organizando e fazendo o roteiro desse vídeo. A parte mental, tanto do Endrick como do Ryan, é algo que pode fazer a diferença positivamente para a seleção brasileira. Eles são dois jogadores que, ao meu ver, são imunes a qualquer tipo de pressão. Não à toa, chegaram no meio da temporada europeia nos seus clubes e já estão tomando conta do pedaço. São os principais destaques dessas equipes. Não à toa, inclusive, para mim, tanto o Lyon como o Bournemouth vão jogar uma competição europeia na próxima temporada, pelo menos é isso que anda se desenhando nesses campeonatos nacionais, e muito por conta desses brasileiros, desses moleques abusados que chegam então tomando conta do pedaço. O Endrick, pra gente ter uma ideia, tem 8 gols e 8 assistências em 20 jogos, isso mesmo, 16 participações em gols em 20 jogos com a camisa do Lyon, e o Ryan já é o terceiro em participações em gols com a camisa do Bournemouth na Premier League. São 7 participações em gols em 13 jogos, com 3 gols e 1 assistência nos últimos 4 jogos. É um jogador que vem crescendo de produção e esses dois caras vêm chamando a atenção. No meu time, inclusive, se eu fosse o Carlo Ancelotti, o Endrick seria o atacante titular, porque ele oferece muitas oportunidades dentro de campo, é um cara que faz um jogo que ele pode jogar um pouco mais fora da área, é um jogador que tem uma finalização muito potente e o Ryan seria uma baita opção no banco de reservas. Mas o Carlo Ancelotti, nos amistosos, tem preferido colocar o Matheus Cunha e também o João Pedro, esse jogador, que inclusive é meu xará, e não tem gols com a camisa da seleção brasileira ainda. O Endrick já tem, e gols importantes. É gol contra a Croácia, é gol contra a Espanha, é gol contra a Inglaterra. Tudo bem que foram gols em jogos amistosos, mas são gols de um jogador que parece não sentir o peso de ser o protagonista. E numa seleção brasileira que pode nem ter o Neymar convocado para a próxima Copa, até porque é um grande ponto de interrogação se o Neymar vai ou não vai, ter dois jogadores que estão acostumados a assumir o protagonismo sem essa necessidade, sem essa obrigação, pode ser muito interessante num torneio como a Copa do Mundo. Enfim, para mim os dois não competem pela mesma posição e isso é o que engrandece esse argumento de que eles podem sim ser convocados juntos para a próxima Copa do Mundo. Mas agora, no final das contas, eu quero saber a sua opinião. Gostou do vídeo? Levaria os dois para a Copa do Mundo? Ou levaria apenas o Ryan ou apenas o Endrick? Comenta aqui embaixo a sua opinião, que eu quero muito saber. E claro, se puder, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e o seu comentário e ajuda a fortificar aí a nossa comunidade que fala de futebol todo dia por aqui no YouTube. Esse é o Fora do Jogo, e se você quiser conhecer um pouquinho também do nosso trabalho nas redes sociais, o meu arroba é @jpescofano, mas também tem o arroba do canal, que é o @jpfora-do-jogo, você encontra muito conteúdo por lá também. Então é isso, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. A gente fez muitos vídeos essa semana e você pode maratonar. Tem vídeo sobre o Neymar, tem vídeo sobre o Endrick, tem vídeo sobre o Ryan, tem vídeo sobre seleção brasileira, enfim, muitas coisas também falando de futebol brasileiro. E claro, amanhã ativa o sininho para não perder, porque vai ter o vídeo da minha convocação. Quem seriam os meus 26 jogadores escolhidos para a próxima Copa do Mundo? Não sei se está imperdível, mas na minha opinião vai que vale a pena você conferir. Tá polêmica essa lista, isso eu posso te prometer, então já ativa o sininho para não perder nada e ser avisado desse vídeo de amanhã. Valeu? Eu sou o JP Escofano, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço e tchau, tchau.